Vamos dizer juntos: Pai amado, Deus glorioso, se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos trazido aqui. O Senhor tem nos dado o melhor para nos dar. É a Tua palavra. Senhor, se com a Tua palavra nós não vencermos a nós mesmos, aos nossos afetos, a toda a razão e sentimentos, e mesmo a visão, a audição e todos os sentidos, como podemos vencer, Senhor? Como cristãos, como podemos estar entre os heróis da fé? Eles venceram, para nós sabermos que se um dia um homem venceu pela palavra, se um dia uma mulher venceu pela obediência à Tua palavra, hoje também nós podemos obedecer e vencermos pela palavra do Senhor. Ela é a mesma, ontem, hoje, eternamente. Nós queremos, ó Pai, nos sentir cada dia mais presos do Senhor. Todos os nossos sentidos sob o domínio da Tua palavra. Queremos fé verdadeira nesta palavra verdadeira. Senhor, é tempo disto. É tempo de plenitude. É tempo de estar cheio. Todo mundo está cheio. Senhor, é tempo da noiva. A noiva querida do Senhor, a esposa eleita, estar grávida da palavra, mostrando para o mundo que está na hora de dar à luz o Filho. Em nome de Jesus Cristo, toma-nos nas Tuas mãos, toma os nossos irmãos enfermos, fracos, abatidos, e levanta-os pela Tua graça, pelo Teu poder, Senhor. Ó Jesus, levanta o abatido, derrama esse batismo sobre todos os eleitos do Senhor, em toda a face da terra. Despreocupa-nos, Senhor, com as coisas terrenas, e dá-nos, ó Pai Santo, a prisão do Senhor. Enche-nos do Teu Espírito, enche-nos do poder da Tua palavra, enche-nos da vida eterna. Expressa os Teus pensamentos através da nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos envergonhamos dos nossos pecados, das nossas fraquezas, das nossas razões. Deus eterno, nós estamos aqui pelo sangue de Jesus Cristo, na Tua presença, agradecidos a Ti pela salvação, pelo Espírito Santo, pela palavra do Senhor, e que Satanás seja reprovado na vida de cada um de nós, nesse instante, em nome de Jesus Cristo, pelo poder de Deus. Sai toda opressão, sai todo pensamento preso em alguma coisa fora da palavra. Em nome de Jesus Cristo, nós Te pedimos estas bênçãos, ó Pai bendito, pela Tua graça. Tenha esta oração na taça da oração dos santos, em nome de Jesus Cristo. O Senhor é a força da nossa vida. Amém, 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 aleluia, glória a Deus, amém, Senhor, amém, aleluias, aleluias.
O Senhor te apareceu lá no caminho e me enviou para que eu possa colocar minhas mãos sobre você, para receber sua visão e para que seja cheio do Espírito Santo. O profeta disse lá atrás que nós precisamos de um encontro como no caminho de Damasco. Porque o resultado, irmãos, é isso, que nós ficamos sendo crentes intelectuais, de mente. Nós ficamos dando glória pelo que a nossa mente aceita. É melhor que ficássemos caladinhos e deixasse a nossa vida gritar. O profeta disse assim, que a sua vida fala muito mais alto que seus pulos, que seus gritos. Agora, se nós estamos aprendendo a palavra e na hora que chega uma prova nós agimos como os incrédulos, nós estampamos a panela e deixa o vapor sair, somos como os demais, do mesmo jeito. Então eles também estão bem, estão felizes e tratam bem, enquanto não lhes fere, enquanto não choca com os seus pensamentos, enquanto não contraria suas vontades, enquanto não tem que sofrer uma injustiça ou qualquer coisa assim. Então eles estão bem também, sorrindo. Mas quando dá para sofrer, aliás, há pessoas incrédulas que sofrem muito mais, com muito mais exemplo, com muito mais resignação. Eu não quero dizer com isso que elas subirão e nós ficaremos, mas que isso tem que ser acertado, tem que ser. O profeta fala isso na mensagem, a estatura do varão perfeito. Você pode ter aquela vizinha lá e dizer, bom, aquela pessoa lá dá muito mais testemunho. Mas é necessário que a visão seja aberta. Já houve um encontro com Jesus? Já fomos lá para Damasco? Já. Mas tem que abrir os olhos, ter a visão das coisas, ter discernimento das coisas. O povo foi destruído por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento intelectual? Se o conhecimento intelectual impedisse a destruição do povo, o mundo estava virando um Éden. Cada dia que passava a ciência avançando, o mundo estava se transformando no Éden. Então Deus traria a sua semente através da ciência, através da alta educação. E você sabe de uma coisa? Somente a semente de Deus é que alcançaria, é que empregaria nisto todo zelo e todo amor, para trazer o Éden de volta através da sabedoria, do intelecto. Mas dá-se justamente o contrário. Os filhos de Belial é que amam a alta educação, diz o profeta. Eu disse, se você tem convicção, vá lá na ponta da torre, onde você quiser ir. Eu não estou portando com nada aqui. Que você faça o que você queira ser, o que você vai ser, isso não me importa. Se vai lá na ponta da torre, vai com convicção. Agora, o certo é esse. É que se a ciência intelectual mundana fosse de Deus, o mundo estava se transformando em um Éden, cada dia que passava. Mas está mesmo num Éden, mas num Éden satânico, diabólico. Nunca um povo atrasado na linguagem mundana desvalorizariam tanto o pudor se não tivessem avançado. O mundo antediluviano avançou mais do que esse, e veja o seu fim. Deus precisou acabar com ele, como vai acabar com esse também. Amém. Amém. Aleluia. Teve um encontro no caminho de Damasco? Teve. Agora tem que ter a sua visão aberta. Foi apanhado da lama? Foi, mas ainda está sujo. Foi limpado? Foi, santificou-se. Tirou o barro? Tirou, mas ainda está vazio. Então agora tem que se encher. Que coisa deve ter sido isto para Paulo? Vem, todos aqueles que ele havia treinado estavam ao inverso. Então agora, com toda a educação que ele tinha, havia simplesmente se tornado em nada para ele. Agora ele sabia que ele tinha uma experiência. Então aqui está outra boa lição para nós, que somente experiência não é o suficiente.
Tem que haver uma experiência de acordo com a palavra do Senhor. O que você entende por experiência? Seria um arrepio? Seria um momento de êxtase? Tem que haver uma experiência de acordo com a palavra do Senhor. Então, uma vez vendo isto e sabendo que isto foi uma grande coisa que alguém havia recebido perante ele gastou 3 anos e 6 meses lá no deserto da Arábia, tomando a Bíblia como ela era. Então, o Velho Testamento, e indo lá para baixo para comparar esta experiência que ele teve e ver se era escriturística. Foi comparar se as suas experiências eram escriturísticas. É o caso de cada irmão comparar, ver se tais e tais atitudes são escriturísticas. Porque aí nós iremos adiante sem ficar nos condenando, nos punhalando, com autocondenação, com insegurança, sem saber o que se deve fazer, se frustrando, sendo agora crentes frustrados, que não sabem como dar o próximo passo. Por que não faz uma comparação escriturística? Por que não faz o teste da palavra em tais atitudes? Então nós saberemos se devemos prosseguir ou não, com convicção, descansados ou não, naqueles passos. Agora, o que seria se ele dissesse: bem, eu penso que isto foi simplesmente algo passageiro, e se fosse, eu irei seguir os intelectuais. Agora, ele tinha que se tornar prisioneiro de algo, um prisioneiro. Então, depois de comparar isto e ver, sabendo que ele poderia escrever o livro de Hebreus em um tipo, ele teria que se tornar um prisioneiro de algo. Irmãos, isso aqui dá uma mensagem à parte. As pessoas têm se tornado prisioneiras. Vocês vão concordar e ver que isso é fato. Às vezes nós temos etapa na nossa vida que nós ficamos cativos, prisioneiros de uma única e determinada coisa, de um único e determinado problema, com todos os nossos sentidos, do espírito e do corpo ligados, presos àquilo, aquele problema. Não temos espírito de oração, para começar. Perdemos o espírito de oração e de intercessão pelos santos. Perdemos o interesse pelos problemas alheios e nos ocupamos exclusivamente com os nossos problemas, ou com aquele problema. A nossa atenção fica totalmente voltada para aquele problema, daquele marido, daquela mulher, daquele menino, daquela menina, daquele negócio, daquele carro, daquela casa, daquela construção, daquela fazenda, daquilo outro. Então nós nos tornamos presos. Deita, levanta, são presos por aquele espírito. Agora ele teria que ser preso do Senhor. Ele diz: eu preso do Senhor. Teria que haver uma circunstância para nos fazer desprender daquilo. Sempre, quase sempre tem que haver uma emergência. Teríamos que ir para um leito no hospital para nos desprendermos das vacas, porque antes ela não aceitava a outro vaqueiro. Ele era preso das vacas. E o pastor dizia: põe ali outro para tirar o leite, você precisa ir à igreja. Não, mas as vacas conhecem o meu cheiro, não aceita outro vaqueiro. Mas quando estrepou o pé, foi para o hospital com o pé infeccionado, inflamado, naturalmente ameaçado de tétano. Então ele teve agora uma saída. Deu a sua roupa com a qual ele tirava leite para um vaqueiro e o gado aceitou. E se ele demorasse mais, daí uns dias, sabe o que ia acontecer? Aquelas vacas não iam aceitar a ele mais, já ia rejeitar a ele, ia se apegar com o vaqueiro, porque tudo acostuma, é costume. Nós somos ligados aqui por afetos, até o gado. Eu creio que daí uns dias, demorasse muito, as vacas já não iam aceitar aquele que elas não queriam largar antes.
mas a circunstância que fez aquilo. Será que precisa de uma circunstância para nós sortarmos a medalha? Há um prêmio maior do que a menina meteu a mão na jarra para tirar uma moeda que estava lá dentro. E fechou a mão. A mão podia entrar aberta, mas fechada não saía. E a jarra era um ornamento caríssimo, de valor estimativo, e o pai não queria quebrar, porque tinha muito valor estimativo, é relíquia. Mas como fazer essa menina abrir a mão para soltar a moeda? Está presa ali, ó. Presa da jarra. Eu a presa da jarra. Eu preso do carro. Eu preso da loja. Eu preso da ciência. Eu preso das vacas. Eu preso da fazenda. Eu preso da casa. Eu a presa da cozinha, do piso. Eu a presa da beleza. Eu a presa do casamento. Aí o pai disse: minha filha, abre a mão. Está aqui, ó. Papai vai te dar 2 moedas. 2, você solta essa aí, e o papai te dá 2. Você está segurando uma só aí, viu? Você está presa por uma só. Então o papai está dizendo aqui: solta, solta, irmã, solta, solta, você tem muito mais do que isso. Solta! Aí disse que a menina abriu a mão e saiu. Então ganhou 2 no lugar de uma. Deus querendo dar uma bênção para a irmã, está morrendo ali, e não sabe a bênção que Deus está querendo dar. Oh, tristeza! Deus fica triste com isso. Mas ele disse ali, agora ele tinha que se tornar preso, prisioneiro de algo. Você tem que ser preso de alguma coisa nesses dias. Você não é preso por loteria esportiva, é preso por outra coisa. Preso por isso, preso por aquilo, preso por futebol, preso por qualquer coisa. Minha casa não fica vazia nesse tempo. Preso por alguma coisa. Tinha que ser preso por algo. Agora, isso aqui em síntese nos pergunta e dá uma martelada na cabeça da taxinha. De quem a noiva é presa? É do noivo. Em quem a noiva pensa? Jesus tem discernimento. Ele não vai casar e levar ninguém que está preso por razão, por coisas, não. A fé perfeita passa por cima da razão. E quantas vezes nós vamos tratar com os irmãos particularmente, e a gente luta para que eles vejam isso. Parece que todo esforço aqui do púlpito é em vão, não vale nada. Paulo temeu que a sua carreira fosse em vão. O irmão Branham, quando viu aquele montão de anarquia, de imundícia, ele disse: mas foi isso que eu fiz durante esse tempo todo. Mas Deus o consolou. Sai um preso da razão, entra um preso da fé. E isto, Satanás? Você acha que Deus não manda por um motivo? As pessoas nem estão sabendo por que foi, ou por que saiu naquela noite. Sai um preso da razão, entra um preso da fé. Isso, Satanás! Você tem que ser prisioneiro de Cristo. Se é noiva, então tem que ser noivo. Isso aqui me afeta diretamente. Nós temos de ser prisioneiros de Cristo. De Cristo. Se é que somos noiva, se é que somos eleitos, então todo afeto, toda memória, todo sentimento, toda razão, tudo está preso em Cristo. Ele tinha que se tornar prisioneiro de algo. Vem, 3 anos e meio lá embaixo descansando na palavra, encontrando que o próprio Deus que o chamou o estava tomando de volta e mudando todo o seu intelecto. Isso mesmo aconteceu com Moisés, mudando tudo que ele havia pensado, tudo que ele havia treinado para ser, todas as suas ambições. Simplesmente tirou isto dele e ele se tornou um prisioneiro. Ele se tornou um prisioneiro. Com facilidade as pessoas se tornam prisioneiras, mas é tão difícil se tornar prisioneiro de Cristo. Tem que ter um encontro, caminho de Damasco, e depois ainda ir lá para o deserto,
caíam as escamas dos olhos, ainda ir lá para o deserto 3 anos e meio, descansando na palavra, para sair dali e depois então ser o preso do Senhor. Por que com tanta facilidade nós nos comprometemos? Nós ficamos com uma pessoa durante um tempo, não precisa ser uma pessoa não, nós ficamos com um papagaio. Você ganha um papagaio, aquele papagaio começa ali, ô Maria, ô João, ô Tereza, né, logo cedo, e canta corinho e coisas malas. Um dia o papagaio morre e você chora feito uma criança. O papagaio ficou 2 anos com você, você se agarrou tanto ao papagaio, e o papagaio faz tanta falta, e parece que não pode viver sem o papagaio. Se prendeu, foi afeto mesmo, porque de fato o bichinho prende mesmo. Servia tanto e era tão amoroso. Então se prende agora, quanto mais gente, não é? E assim por diante. Na hora certa não tem fé para nada. A coisa está nisso. E nós fomos chamados não para uma fé comum. Nós não fomos chamados para amassar barro para Faraó. Nós já amassamos muito barro para Faraó. Nós já saímos do Egito. Em troca do barro você tinha uma panela de carne. E agora aqui no deserto, o que é que você tem? Você muitas vezes vai ter oportunidade para murmurar e dizer, se eu estivesse lá no mundo, o quanto eu estaria ganhando? E que posição eu teria? Certo? Ninguém está aqui obrigado. Algo te trouxe para cá. Algo tem te prendido aqui. Isso deve ser o Senhor do qual Paulo era um prisioneiro. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O amor de Deus havia sido tão grande e tal a revelação que ele não pôde afastar-se disto. Quando a pessoa tem mesmo a vindicação, não tem nada que faz afastar. Se não me engano, não tema nenhum pastor, nenhum diácono agir de acordo com a ordem da igreja. É certo que deve ser com educação, com amor, porém com autoridade. Muita gente não entende a autoridade, não distingue a autoridade de brutalidade, de asperezas. Mas deve haver austeridade, na verdade. Amor, educação cristã, amor fraternal, compreensão. Se tem um homem que tem que compreender, é o diácono. Ele tem que compreender que há muitas pessoas que batizam por último e não entenderam ainda a ordem da igreja. A primeira pergunta deveria ser, irmão, irmã, quanto tempo tem que o irmão foi batizado? Às vezes tem um diálogo, né? Tem 2 anos. Bom, então aí já é diferente. Tem 3 meses. Bom, talvez o irmão não ouviu nada ainda sobre a ordem da igreja. E nós temos o prazer de participar, o irmão, alguma coisa da ordem da igreja. E assim. Bom, resultado. Se aquele irmão pega, vira as costas, ou aquela irmã vai embora, o profeta diz, pega mais um diácono, ou 2 diáconos e vá. E diz para ele, depois então faça como Jesus ensinou. Agora, veja só, se essas irmãs, como algumas, chegavam bem antes do culto, para conversarem aqui dentro, que necessidade há então de vir mais cedo? É para conversar então, bater um papinho? Eu preciso bater um papinho, né, lá com a irmãzinha. Elas estão sabendo que dentro do santuário não é lugar de bater papo, de visita. E há quanto tempo isso está sendo observado? Há quanto tempo isso está sendo ensinado? Nenhum crente deve vir para a igreja e parar ali na porta, mocinhas, mocinhos ou mesmo adultos. Deve vir entrar no santuário, vir ao altar, orar e voltar para o seu banco e meditar. O lugar de visita é em casa. Mas por que há tantos que ficam aí na porta? O amor de Deus havia sido tão grande e tal a revelação que ele não pôde afastar-se disto. Se algum dia Deus revela o seu amor a um coração, ele nunca se afasta dali onde é dado o alimento espiritual, onde ele é corrigido, onde ele é exortado. Eu tenho dito, às vezes há pessoas que não sabem, elas estão certas em corrigir tal coisa, em estarem contra determinadas coisas em casa, mas elas não sabem, elas são ásperas,
O outro lado, que diz ser mais civilizado, deveria pensar, bom, simplesmente ele ou ela, meu pai ou minha mãe, não tem uma educação à altura, não tem um controle à altura para tratar comigo como deveria tratar, mas que ele ou ela está certo, está. Mas o profeta disse, não me julguem pelo que eu digo, mas sim pelo que eu quero dizer. Vocês que são intelectuais, sabidos demais, fiquem sabendo, em outras palavras, no dia de juízo, o que eu quis dizer para vocês vai vos condenar. Se eu falei numa linguagem grosseira, rústica, numa linguagem de profeta, João Batista não tinha linguagem polida com ninguém, não, irmãos. Dizia raça de víbora, machado na raiz das árvores. Jesus dizia adúlteros e adúlteras, sepulcros caiados, serpente e raça de víboras. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mas quem podia ficar naquela reunião? Quando alguém vem nessa reunião aqui e diz, o pastor pregou, foi para mim, e sai queimado comigo. Muitos têm saído daqui revoltados. Eu não estou atrás da vida de ninguém, e como eu posso ocupar o tempo de irmãos e irmãs que madrugam e vêm de distante, simplesmente para falar para uma pessoa propositalmente? Seria melhor mandar um recado para ela, chamar no escritório e dizer, isso. Agora, quando eu sei de alguma coisa que está tomando, fermentando a igreja, então o meu posto de defesa é o púlpito, porque eu tenho que defender a igreja de um espírito, porque isso eu trato lá particularmente no escritório, mas aquele espírito fica dentro da igreja. Então é por isso que certas coisas têm que ser cortadas daqui, tem que ser cortadas daqui de público, para que expulse aquele espírito de dentro da igreja. Há muitos que vêm aqui para espiar a nossa liberdade, eles vêm como espiões, e para ver o que está errado. E o irmão Branham disse, o diabo mostra muitas coisas erradas para eles, em qualquer coisa eles tropeçam, e saem revoltados. Mas alguém disse isso para um irmão, eu fui lá e senti mal. Eu disse, as lombrigas sentem mal com lubrigueiro. Nenhum verdadeiro filho de Deus sente mal com a palavra de Deus. Sente mal com a correção e vira as costas e vai embora. Por isso, depois que o Paulo teve essa revelação, ele não pôde afastar-se daquilo mais nunca. Agora, quanto ele apanhou por causa daquilo, o quanto ele foi preso por causa daquilo, quanta fome ele passou por causa daquilo, quanta nudez ele passou por causa daquilo, mas nunca se afastou daquilo. Aleluia! Ele dizia, quem me chamou não foi ninguém, quem me chamou foi a luz, foi o Logos de Deus, ele que vai me levar para cima. Aleluia! Glória a Deus! Esta é a verdadeira experiência do genuíno cristão, que se encontra com Deus. Que você precisa, em primeiro lugar, é um encontro com Deus. Você entra em contato com algo que é tão grande que você se torna um prisioneiro de tudo. Tudo que é dele, tudo que é honesto, tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro. Vem, você se afasta de tudo para aprisionar-se a si mesmo a isto. Você próprio faz questão de estar preso nos moldes bíblicos, sua conduta, sua vida, sua maneira de andar, tudo está moldado nas escrituras. Sai aquela mulher ali no figurino, daqui a pouco aquele espírito está no seu corpo, materializado ali através da veste. Mas aqui está o figurino da mulher cristã, aqui está o figurino do homem cristão. Nunca se falou tanto em beleza. Jesus disse, o reino dos céus é como um homem comprando tesouro. Então encontramos aquele grande tesouro. Ele vende tudo que ele possui, quer dizer, desfaz de tudo para obter aquilo. Não pensem vocês que a noiva vai ser arrebatada com menos do que o espírito que a igreja primitiva tinha.
Pelo contrário, tem que ser mais. Ela tem que ter espírito para morrer pelo nome de Jesus, crendo inclusive que Jesus estava perto. Essa tem que ter uma fé que a levanta daqui, quando não podemos nem ser iguais a eles nas atitudes, nas maneiras, nas decisões, no desprendimento das coisas terrenas. Você se afasta de tudo para aprisionar-se a si mesmo a isso. Ele vendeu tudo que possuía para obter aquele tesouro, para obter aquilo. E isto que é aqui, você tem uma concepção intelectual, você tem uma experiência teológica, mas quando isto vem a um tempo, quando você realmente encontra a coisa verdadeira, você simplesmente para com tudo mais e se fecha a si mesmo nisto. Aleluia! Glória a Deus! Dispensa toda a teologia, joga tudo aquilo, não vem com nenhuma bagagem. Às vezes você acha que está esperando muito tempo e se considera como Paulo. Paulo esperou 3 anos e 6 meses para depois começar a apanhar, começar a ser preso. Não foi simplesmente botar uma gravatinha no púlpito, subir aqui e dizer: você faça isso, faça aquilo outro, e ter um bom carro, e ter uma boa casa, e ter isso e ter aquilo, e cuidar da família, tem que criar os filhos, porque eu tenho missão, tenho que deixar para a família, eu tenho que fazer isso. Paulo não pensou nisso, não tinha nada que pensar nisso. Ele ficou 3 anos e meio tirando toda a bagagem, para depois de ser preso e apanhar pelo nome de Jesus. Até para ser preso e apanhar, teve que preparar primeiro. O Branham disse que ninguém pode ser igual àquele homem. Não tem jeito. Ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Oh, que coisa tremenda. As suas cartas devem ter toda a supremacia sobre a igreja. As cartas de Paulo. E eles estão pisando nelas, com seus sapatos cravados com cravos, quando os anjos não ousam botar seus pés santos sobre elas. Eles sobrevoam estas cartas, porque é a palavra, e a palavra é Cristo. Muitas vezes nós pisamos com o nosso entendimento, interpretamos a nossa maneira, e facilitamos, relaxamos, abrimos a porta para nós mesmos. E ele fez só o contrário. Ele se fez preso. Ao invés de querer abrir, relaxar a palavra, ele se fez preso através da palavra. Paulo sabia que era isto. Ele encontrou que ele estava subordinado a algo. Como é que nós podemos viver isso feito mula sem cabeça? Você não quer ser subordinado a nada. Quando você vê muitas pessoas: eu não faço nada sem procurar o pastor, eu não faço nada isso, aquilo, outro, e propaga daqui, propaga dali. Elas vão lá no pastor e depois fazem tudo diferente do que o pastor falou. Melhor que não procurasse o pastor. Melhor que não fizesse isto. Quando você procura, se está dentro da alçada, se está correto procurar, que seja disposto, disposta a ouvir a palavra do Senhor por aquela boca. Mas antes de tudo, examine: será que eu já não ouvi isso do púlpito? Será que isso não já está em mim? Examine primeiro: será que meu pastor está em falha e não me entregou nada que possa me valer? Se eu estivesse sozinho no mundo nessa hora, longe da igreja, será que ele não me entregou nada ainda que me pudesse ensinar como devo agir nessa situação? Mas é que as pessoas não fazem presas da palavra, acostumam a agir fora da palavra, e quando querem agir em determinadas circunstâncias, então o homem tem que falar assim, 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 e aquilo não é feito daquela conformidade, porque não são presos do Senhor, são presos do afeto, são presos de programas, na verdade bonitos, que têm boa aparência diante dos homens, da sociedade, dos olhos naturais, mas não são propriamente presos da palavra. E eu já tenho dito: quando você vem me elogiar estas coisas e dizer que eu sou isso para você, sou isso e aquilo, eu sinto mal com aquilo. Eu não falo isso endereçando a uma pessoa apenas, porque há várias pessoas que têm esse negócio. Eu não faço nada sem falar com o pastor. O senhor sabe que eu não faço nada sem falar com o senhor. Eu sinto mal naquela hora.
Sinto mal. Isso não é um bom espírito. Se é verdade, então nem fale nisto. Isso é uma proposta no coração, lá em casa, na vida. Senhor, na verdade eu tenho buscado, se não tenho ouvido isso do púlpito, porque a maior parte das coisas Deus nem vai me dar inspiração para aquilo, porque eu já suei, já gastei minha garganta com aquilo e você tem escrito. A maior parte das coisas. Agora há coisas que nós temos ajudado e sentimos felizes, e aquilo até anima a gente, é uma bênção para a gente. Mas se há algum propósito no coração, que isso seja feito secretamente, no íntimo com Deus. Não é chegar, eu não faço nada sem falar com o Senhor. Eu não faço isso, o Senhor sabe que eu não faço isso, não faço aquilo, mas eu sinto mal. Eu tenho que fazer essa confissão. É uma confissão que eu faço. Eu sinto mal, me sinto oprimido. Outro dia eu disse para uma irmã, você é o tipo da mulher que o irmão Branham disse que oprime, pessoas que oprimiam a ele quando ele as ouvia. Você é aquele tipo daquela mulher, você só sabe chorar por causa de filho que não quer nada com Deus. Acaba de ouvir uma mensagem que é dessa para despender e coisa e tal, e chega lá morrendo. O que eu faço, pastor? Meu filho não quer nada com Deus. Crescido, adulto, já tomou conta de si, quer viver no vício, no pecado. A irmã está ali desmaiando. Vocês sabem que quando uma filha de Deus, um filho de Deus, pisa debaixo do telhado que eu estou, é uma bênção para mim. É uma bênção muito grande. Mas eu tenho que vos ensinar. Você começa com o dandá aí, pegando na mão do nenê, mas você não vai querer aquele filho toda a vida. Chegou o determinado tempo de andar sozinho, se ele não andar, você corre para o médico. Doutor, o que tem, meu filho? Desesperado. Já passou da época. Só muda os passinhos com a gente segurando. Olha, tem causa de desespero na gente, tanto tempo que a gente prega tantas coisas que a gente vê o retrato aí, a maneira de se conduzir, a estatura do varão perfeito. É desespero da gente. Mas sabe o que é, irmãos? É porque nós estamos muito presos ainda ao afeto de parentes e coisas. Nós somos prisioneiros. Há irmãs que são verdadeiras prisioneiras. Mas uma irmã não deixa o marido por causa de filhos? Onde é que viu isso na Bíblia? Uma irmã já de idade, filhos tudo crescido, casado, tudo, deixa o marido por causa de filhos. Onde é que está isso na Bíblia? E a Deus não importa. O irmão Branham disse: você se afasta de Deus mais do que nunca se afastando do seu marido. Paulo sabia o que era isto. Ele encontrou que ele estava subordinado a algo. Subordinado. Nós temos que ser subordinados, dominados. Nada te domina, irmão. Nada te domina, irmão. Não tem uma cabeça sobre você? Não tem nada que te rege? Tem sim. Algo lá fora da palavra está te regendo. Algo está te regendo fora da palavra. E Paulo sabia, após esta experiência de 3 anos e meio, o espírito de experiência que ele teve na Bíblia. Ele reconheceu que Deus o havia escolhido e o subordinou através do Espírito Santo. Ó Senhor, eu quero estar sob o domínio do Senhor. Mas o Senhor diz assim: eu não vou ficar lutando, não. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Agora, se eu te falo e você continua do mesmo jeito, o profeta diz numa mensagem, ele diz assim: você pode ter resistido a Deus muitas vezes, mas chegará o dia de você resisti-lo pela última vez. Então, resultado, você não vai ter nenhuma audiência com ele mais. Porque você pede uma audiência com ele, ele te concede. E ele te fala. Você não entrega, não se rende. Ele vai ficar brigando com você toda a vida? Você resiste a Deus muitas vezes, mas chegará o dia que você o resistirá pela última vez. Ele virará as costas para você. E depois, mesmo que você grite, mesmo que você esguele, mesmo que você rasgue a garganta, ele não te ouvirá, não te responderá. Resiste. Mas chega a hora de você resistir pela última vez.
Mas quando o Espírito de Deus veio sobre ele, ele teve aquela experiência, o que aconteceu? Deus o subordinou. Ele reduziu seu corpo à servidão, a ponto de se tornar o preso do Senhor. Isso através de quê? De um credo, de um dogma, de uma imposição do pastor? Não. Através do Espírito Santo. A experiência que ele teve para puxar o Evangelho na presença dos gentios. O Espírito, ele mesmo o subordinou. Jesus estava subordinado ao seu reino. José estava subordinado ao seu Deus. Aleluias! Que o Senhor Deus, Pai das luzes da misericórdia, nos tenha subordinados a Ele. Então, a pequeno toque no coração, eles obedeciam. Não faça isso, minha serva, então ela obedece. Não precisa ouvir uma voz, não. Não combina com as Escrituras, já é a voz. E quando o seu coração não deseja, quando Deus fala o seu coração, você cuida que tem o Espírito Santo, creia no seu coração, creia nele e obedeça o seu coração. Agora eu estou falando a um coração que tem o Espírito Santo, que tem Jesus, que está subordinado a ele. O Espírito, ele mesmo subordinou. Hoje, como servos de Cristo, nós nos tornamos subordinados, fisgados. Não podemos ir sem que Ele esteja conosco. Não podemos ir sem que Ele esteja conosco. Subordinados à palavra. Não importa o que eles dizem, vocês estão subordinados a isto. Há algo a respeito disso que você simplesmente não pode afastar-se disso. Você tem estado subjugado a isto pelo Espírito Santo. E isto subjugou a palavra. Não importa o que dizem, é a palavra que está em você seguindo. Subjugados a ela, subordinados a ela, na palavra pelo Espírito. Ele foi subordinado. Quando Deus quer você em tal lugar, você tem que saber que aquilo é Deus que quer. Você tem que crer assim. Agora, se Deus está querendo uma coisa, você fica segurando. Você tem que entender a vontade de Deus. Ora, se essa é a vontade de Deus, irmão, se essa é a vontade de Deus, irmão, então glória a Deus, vamos orar. Vamos orar juntos e vamos agradecer. Vamos! Se esta é a vontade de Deus, se Ele não quisesse dessa maneira, não estaria acontecendo dessa maneira. Isso é quando a vida está inteiramente rendida, presa ao Senhor. Se está acontecendo dessa maneira, não vou falar, há pecadores, há transgressores, há desobedientes, que só andam marginando a palavra. Então esses vão sempre ser encontrados enredados. Momban disse, não, você foi lá na fronteira. Você não agiu com prudência. Então chegamos à conclusão que nenhuma folha de uma árvore pode cair se Deus não permitir. Isso quando nós estamos enquadrados no plano de Deus. E eu não posso morrer, pode levantar um exército contra mim. Eu não posso morrer antes um segundo da hora que Deus permitiu. Marcou. Se Deus te quer hoje lá na China, Ele te porá hoje lá na China. Deus é soberano em sua vontade. Não comece a culpar a A e a B. Isso não é para cristão. Quer tomar a capa? Dá a túnica também. Quer fazer andar 1.000 metros? Anda 2.000. Não foi o que Jesus ensinou? Tomando figuras, é claro. Tomando a capa, tomando distâncias. São figuras para que nós pudéssemos lembrar delas nas horas em que aquilo tivesse se cumprindo em nossas vidas particularmente. Mas isso só acontece quando nós estamos no plano de Deus. Moisés estava no plano de Deus, por isso ele sabia o que devia fazer e como fazer. Ele não estava ali querendo fazer uma obra interrogando, como é que eu faço? Será que eu estou condenado? Não posso prosseguir? Aquilo outro.
Moisés sabia e conhecia a sua comissão. Ele sabia perfeitamente para que Deus o havia mandado. E o profeta disse: se Deus te mandou, todos os céus te cobrem. Aleluias! Estão atrás daquilo que você fala. Se Deus te mandou, se Deus te ordenou fazer tal coisa, fique sabendo, não é pela força nem pela violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluias, glória a Deus. Ele se encontrava na parte de trás do deserto arábico. Lá, quando todas as coisas passadas, experiências e ambições, ele havia se separado daquelas coisas. Todos os castelos haviam caído por terra, na areia. Agora, isto é onde encontramos hoje que primeiro devemos nos separar. Primeiro, nos separar. Isso aqui é difícil. E as pessoas não querem se separar, diz o profeta. Elas não querem se separar até que tenham uma experiência com Deus. Ele diz assim: e as pessoas não querem se separar, porque há muitos que não podem ficar sem nós, e nós não podemos ficar sem eles. Se nós nos separamos um pouquinho, eles sentem a nossa falta terrivelmente e se tornam maus e perversos contra nós. Aí é da onde vem o preço. O companheirismo é muito bom, irmãos, tem seu lugar, mas fique sabendo, o companheirismo se torna em um tropeço se ele não for posto dentro da ordem. Amizade é muito bom, mas vale um amigo, um vizinho amigo, né, do que o parente longe. Amizade é muito bom, mas a amizade tem se tornado em grande tropeço. Dificilmente hoje nós nos recluímos para a oração, e há mais tempo para companheirismo do que para a oração. Essa que é a verdade. Eu falo nós de uma maneira sincera, incluindo a mim. As pessoas não querem se separar, elas não querem estar solitárias, elas não querem prescrutar, elas não querem, antes de tomar uma decisão, passar pelo menos uma hora em oração, na presença de Deus. Elas querem uma resposta com muito mais facilidade. Às vezes você pode se pôr em oração uma noite toda, e lá pelo amanhecer, o Senhor vem e lhe diz: vai a tal lugar, assim, assim, e eu te responderei. Às vezes o Senhor não te responde, mas você sai com uma confiança de que o Senhor ouviu a sua oração, e isso é o bastante. Então você vem para a igreja e nem está pensando naquilo. A criança fez um movimento, você mexe com a criança para ali e para acolá, mas você é uma crente atenciosa, e de repente o trovão rebombeia dentro de você. Uma palavra às vezes falada aqui quase sem entendimento, uma frase apenas responde uma noite de oração. Quantas vezes um versículo, a metade de um versículo, tem respondido ansiedades? Quantas vezes na igreja o pastor vem, o pregador prega, e uma frase responde uma noite de oração? Quantas vezes? Mas é que não se percebe. Muitos que oram não percebem, não vigiam para ver a resposta. Se encontram às vezes desocupados para a resposta. Lutaram, desocuparam-se para pedir, mas encontram-se ocupados para receberem a resposta. Não podem perceber, às vezes dentro da igreja Deus está respondendo. Aqui está a resposta de uma noite de oração. Aqui está a resposta de uma oração com lágrimas que você fez escondida, lá num quarto e eu não vi. Você se prostrou lá, com as suas mãos, seu braço debruçado numa penteadeira, e pediu ao Senhor, lutou com o Senhor, chorou, talvez nem uma hora, e a resposta já veio aqui nesta manhã. Aleluias, glória a Deus. Mas isto é para quem está no plano de Deus.
Isso é para quem está enquadrado na palavra. Vem, mas você tem que estar absolutamente separado de tudo e somente nascer outra vez e seguir de lá como o Espírito Santo te dirigir. Poucos há que podem dizer: o Espírito de Deus me dirigiu. Há muita facilidade para dizer: o Espírito de Deus me dirigiu para fazer tal negócio. O Espírito de Deus me dirigiu para ser isto na vida, para fazer aquilo outro. Mas o Espírito de Deus nunca dirige essas pessoas para o monte, nunca dirige essas pessoas para a cruz. E o profeta disse que a pomba desceu sobre o cordeiro e o levou para o monte da tentação, para o sacrifício. Deus está me dirigindo para isso, para aquilo. Mas vê a intenção que está ali de trás daquilo. Quando a gente cresce, é que a gente vai conhecer as coisas, você sabe disso, como elas são, como elas devem ser, como é. E muitas coisas estavam escondidas a nosso respeito, e aquilo deveria ser manifestado através do tempo. E quando chega o determinado tempo para tal coisa ser manifestada, ninguém precisa se preocupar. Há tanta preocupação pelo casamento, mas chega o tempo que diz: oh, tempo bom é quando eu estava solteira. Tempo bom é quando eu estava solteiro. Há tanto tempo que, quando é criança, que a gente pensa em vestir calça comprida e crescer para não apanhar mais. Mas depois tem dia que dá tanta saudade do tempo de criança. Aquilo já passou, aquilo não vem mais. Agora não tem jeito mais, é só outro corpo agora. Mas nunca mais ser uma criança. Chegou o tempo para tudo, o tempo para todas as coisas. Agora nós vemos aquele menino nascendo ali, crescendo, sendo instruído por último nos pés de Gamaliel, e aquele tempo todo ninguém podia pensar, e logicamente eles pensavam: esse é o nosso substituto de Gamaliel, e vai substituí-lo com vantagens e tudo mais. Quando chegou o tempo daquele homem ter um encontro com Deus, ele teve o seu encontro no caminho de Damasco. Agora chegou o tempo de prisões e de cadeias e de manifestar, ser totalmente dirigido pelo Espírito Santo. Agora eu pergunto: nós nascemos, nós crescemos, nós manifestamos nossos desejos, nós já explodimos tudo que nós devemos ser, e que tempo nós temos chegado? Que pessoas nos convencer, disse São Pedro perguntando, que pessoas nos convencerem santo trato e piedade, sabendo que todas estas coisas têm acontecido, não há nada mais para acontecer. Tem chegado esse tempo de nós nos rendermos como prisioneiros de Cristo. Houve o tempo de lutar, de relutar, de resistir, mas acabou esse tempo, passou. Não é tempo mais de estar resistindo um ao outro, discutindo, chocando um com o outro. Não é mais tempo de dúvida. Para a noiva não é, para os eleitos não é tempo disso. É tempo de manifestar os atributos de Deus. É tempo de manifestar aquilo que fala tanto com os lábios, que creio, eu estou firme, eu sou isso, sou aquilo. Quando eu vejo a pessoa falando eu ponho a mão na consciência em espírito, ponho a mão no coração em pensamento. Mas você tem que estar absolutamente separado de tudo e somente nascer outra vez e seguir de lá com o Espírito Santo para te dirigir, com o Espírito Santo te dirigindo. Você não pode dizer: bom, meu pai dizia que quando ele chegava na igreja, ele estreitava a mão dos pastores. Ele é um bom e fiel membro. Aqui pode ter sido correto para a sua era, mas nós estamos em outra era. Estamos no tempo, quer dizer, num tempo de sermos totalmente presos pelo Senhor, não por um bom tratamento que nós recebemos na igreja, onde se congregam muitas pessoas. De qualquer maneira, um dia, ou mais cedo ou mais tarde, você vai ser ofendido, alguém vai te pisar no pé. Nós não estamos mais no tempo de viver sob estreitamentos de mãos. Nós não estamos mais no tempo de esperar recompensas aqui na terra. Nós não estamos no tempo nem de pensar que os nossos filhinhos novos vão receber recompensa pelo que nós fazemos para os outros, porque não dá tempo mais. É tempo absoluto.
O tempo é absoluto, o tempo é de plenitude dos gentios. A plenitude se compreende, tanto num sentido como no outro. É tempo de plenitude de tudo, do pecado, do vício, de tudo. É tempo de plenitude. Tudo está em sua plenitude, só a noiva que não. É tempo de plenitude do Espírito na noiva. Não é tempo de estreitar as mãos e dizer, bom, eu estou aqui porque me tratam bem. Olha, aqui é diferente. Olha ali. Não. Não é tempo para isto. Houve tempo lá dos seus pais que vinham na igreja e estreitavam a mão muito bem, coisa e tal. Ele é bom e fiel membro. Aqui pode ter sido correto lá para a sua era, mas nós estamos em outra era. Nós estamos nas eras dos presos. Sabia disso? Era dos presos. Por isso você tem que ler a maior batalha jamais pelejada. Era dos presos. E ver onde é que seus sentidos estão presos. Como é que um irmão pode dispensar um preso, amarrado nas coisas terrenas, que não tem coragem nem de entregar o que é de Deus? Era dos presos. Depois diz, eu o preso do Senhor, eu o preso do dinheiro, eu o preso disso e daquilo, eu o preso. A mulher passa ali e está dizendo, eu sou uma presa da moda, da vaidade. Vamos ficar de pé. Ó Deus, aproveito e peço ao Senhor curar as pessoas que vão usar as peças de roupa e também que têm os seus nomes no livro de oração e que são representadas por alguém nesse instante, os pedidos escritos e também daqueles que vêm de longe, Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós pedimos essas bênçãos. Guarda o teu povo, Senhor, na entrada e na saída, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios neste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Ponham-se de pé, vocês aleijados nas cadeiras de rodas. Deem glória a Ele, todos vocês. Glorifiquemos o nosso Deus. Aleluia. Grande é o Senhor e digno de louvor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Os que habitam a terra e o próprio céu. Terra e o próprio céu. Grande é o Senhor e digno de louvor. Grande é o Senhor e digno de louvor. Os que habitam a terra e o próprio céu. Terra e o próprio céu. Grande é o nosso Deus. Grande é o seu poder.
Oh.